Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Raquel Caetano, no Jardim da Alma, e trago este vídeo para falar do signo de Carneiro no seu lado mais profundo. Faz parte da série de vídeos dos signos na sua profundidade e aqui neste vídeo trago o signo de Carneiro. Vamos lá então? Carneiro no seu profundo. A jornada da coragem, iniciação e de transformação. O signo de Carneiro é regido por Marte. É associado à energia do início, da ação e da autoconfiança. Mas a sua forma mais profunda, ele representa uma jornada de coragem, transformação interior e autoafirmação. Carneiro Áries busca novos caminhos e a liberdade de ser quem realmente é. Em seu nível mais elevado, ele transcende a mera impulsividade para se tornar um líder espiritual autêntico, disposto a romper barreiras e a desafiar convenções em busca do verdadeiro propósito. Carneiro e o despertar da coragem interior. A verdadeira força de Carneiro não vem da simples ação impulsiva, mas sim da coragem de se alinhar com a sua verdade interna e avançar sem medo. Nível mais profundo, Carneiro aprende a ter coragem verdadeira, não só com a ausência de medo, mas também com a disposição para enfrentar com confiança, tomando as suas iniciativas que transcendem os limites autoimpostos. Ele se torna um guerreiro espiritual disposto a quebrar cadeias do passado e a avançar para novos territórios, mesmo que o caminho seja desafiador. Carneiro e o ego, superando a impulsividade e a necessidade de controle. O ego de Carneiro, em sua essência, pode ser caracterizado pela necessidade do controle, pela urgência da ação e pela vontade de ser sempre o primeiro. No entanto, a verdadeira transformação espiritual de Carneiro ocorre quando ele aprende a disciplinar a sua energia, a agir com a intenção e com a consciência e a reconhecer que a sua força não está no simplesmente ser mais forte ou mais rápido, mas em saber como agir e quando esperar. Ele deve aprender a moderar a sua impulsividade e a agir com mais sabedoria. Carneiro, ao evoluir espiritualmente, ele deve lidar com o desafio da paciência. À medida que ele aprende a confiar no processo, ele não precisa de precipitar-se nas decisões. Ele começa a cultivar um senso de autoridade interna que não precisa ser validada por fora, mas que é sustentada pela força da sua própria presença. Carneiro e a libertação do medo da vulnerabilidade. Embora Carneiro seja conhecido pela sua força de independência, a jornada profunda dele envolve na libertação do medo de ser vulnerável. Carneiro muitas vezes tem dificuldade em se abrir emocionalmente. Ele teme a sua fraqueza, podendo ser visto pelos outros. No entanto, a verdadeira cura começa quando ele se permite ser vulnerável, quando ele se permite aceitar as suas imperfeições. Ao se conectar com a vulnerabilidade, Carneiro aprende que não precisa lutar sozinho o tempo todo, pois ele começa a perceber que a sua verdadeira força vem do equilíbrio entre a ação e a entrega, entre a sua vontade de conquistar e a capacidade de confiar nos outros e no fluxo da vida. Carneiro e o caminho do líder autêntico. No nível mais profundo, ele tem a missão da liderança. No entanto, a liderança não é baseada em dominar os outros ou ser líder autoritário. Não. A verdadeira liderança de Carneiro é aquela que vem de uma verdade interna e da capacidade de inspirar os outros a agirem com coragem, a romperem as suas próprias limitações e a seguir os seus próprios caminhos, mas com exemplo.
Carneiro, em sua essência mais profunda, ele deseja libertar os outros e ajudá-los a autossuperar, assim como ele próprio faz. O líder espiritual não é o que impõe as suas ideias, mas o que desperta o potencial nos outros e que os impulsiona a agirem com coragem e liberdade. Carneiro, ao se conectar com a sua verdadeira missão de liderança, ele aprende a guiar os outros pelo exemplo, mostrando que a verdadeira força vem do interno e que o verdadeiro poder é aquele que está alinhado com o bem maior. Carneiro e a jornada do autoconhecimento. Ele enfrenta o reflexo interno, pois a jornada profunda deste signo envolve a capacidade de se olhar no espelho e enfrentar o seu reflexo interior, sem medo de encarar os seus próprios desafios e fraquezas. Carneiro precisa de aprender a ser honesto consigo mesmo, reconhecendo que a sua verdadeira força não vem na negação dos seus medos ou fraquezas, mas na capacidade de enfrentá-los de frente. Este processo pode ser doloroso, é assim, senhor. Tende a evitar as fraquezas, tende a evitar as emoções mais delicadas. No entanto, se permitir viver as suas emoções de uma forma íntegra, ele encontra a força interior, que é ainda mais poderosa do que qualquer externa que ele possa manifestar. Ele começa a se reconhecer como completo e começa a entender que a força verdadeira reside em aceitar-se como ele é, com todos os aspectos, luz e sombra. Carneiro e a conexão com o divino, a busca pelo propósito maior. O chamado profundo de Carneiro é de se conectar com o divino e descobrir que o seu propósito espiritual. Ele é movido pela ação, mas muitas vezes perde a busca incessante por as conquistas externas e realizações materiais. No entanto, a sua verdadeira missão espiritual, ela começa quando ele reconhece que as suas ações devem estar alinhadas com um propósito maior. Carneiro, no seu nível mais profundo, ele tem que aprender a agir com mais intenção espiritual, a transcender a mera ação física e a conectar-se com a sua própria essência divina. Se ele aprender essa força de transformação, não apenas nas suas ações, mas pela energia, ele canaliza e compartilha com o mundo ao seu redor. Carneiro e o ciclo da renovação, o guerreiro que renova a si mesmo. Regido por Marte, deus da guerra, mas o verdadeiro guerreiro de Carneiro não é aquele que luta externamente, ou seja, por fora, mas aquele que luta dentro de si mesmo. Ele é constantemente chamado a renovar, a romper com velhos padrões e a agir com mais autenticidade a cada novo ciclo. Carneiro é o guerreiro da renovação. Ele não tem medo de começar de novo, mesmo que a batalha pareça difícil ou impossível. Este ciclo de renovação interior permite que ele se torne um exemplo de resiliência, alguém que nunca desiste, mas que ao invés disso, ele adapta-se, ele reinventa conforme as circunstâncias da vida. Ele é o pioneiro da mudança, disposto a romper barreiras, a abrir novos caminhos para aqueles que seguem os seus passos. O despertar da alma guerreiro e a busca pelo propósito. Carneiro, vemos ele apenas um signo de ação impulsiva, mas não só isso, não é? É um caminho de renovação interior, autoconfiança e transformação espiritual. Carneiro é o guerreiro da alma, aquele que lança a sua jornada com paixão, com coragem, mas que no fundo busca autossuperação e autodomínio e a realização de um propósito mais elevado. A sua busca por autenticidade, Carneiro é chamado a ultrapassar os limites do ego,
e a se conectar com o seu verdadeiro ser. O fogo interior, a força da paixão transformadora. Pois regido por Marte, planeta da ação e da guerra, simboliza um impulso primal, um desejo ardente de agir e de conquistar. Contudo, a verdadeira natureza de Carneiro não é apenas a ação física, mas a paixão interior, uma energia intensa que busca transformar e renovar tudo o que toca. A missão dele, a um nível mais profundo, é aprender a canalizar essa energia para um propósito maior. Ele move-se com foco e com clareza, mas também tem que respeitar os ciclos naturais da vida e da transformação. Pois a energia dele, quando é bem dirigida, se torna uma chama purificadora, capaz de queimar tudo o que é obsoleto, permitindo um novo começo. Carneiro, ao entrar na sua verdadeira jornada, começa a perceber que o fogo arde dentro dele não é para destruir, mas para renovar e iluminar o caminho. Carneiro e a guerra interior, superando a impulsividade e encontrando o equilíbrio. Com a energia marciana tende a agir de forma direta e rápida, o que pode ser uma bênção, mas também um desafio. Então é confrontado com um ciclo de guerra interior. Isto é um processo de autoconflito onde ele aprende a moderar a sua impulsividade e a agir com sabedoria. O desafio aqui é entender que a sua energia não deve ser utilizada de forma instintiva ou desenfreada, mas com discernimento e paciência, ok? Em vez de ir acelerar logo, é a cautela, a paciência, pensar um bocadinho e refletir. Quando Carneiro aprende este equilíbrio entre a energia agressiva com a subtileza da reflexão, ele começa a tornar-se um líder espiritual. E não é apenas por sua força, mas pela sabedoria e disciplina com as quais ele conduz as suas ações. A guerra interior de Carneiro é a luta entre a vontade de agir sem pensar, né? Que é a primeira fase do primeiro decanato de Carneiro. Quem tem o primeiro decanato de Carneiro é assim, ele age sem pensar. E aqui a necessidade de agir de forma mais consciente e planejada, que já faz parte do Carneiro mais evolutivo. Carneiro e a jornada da autossuficiência, enfrentando a solidão e conectar com o todo. A um nível mais profundo, ele encontra a jornada da autossuficiência emocional. O guerreiro de Carneiro pode sentir necessidade de seguir a sua própria estrada, independentemente dos outros, mas esta solidão também pode ser um ponto de conflito, pois Carneiro muitas vezes tem uma vulnerabilidade e a sua força está diretamente ligada ao desejo e à independência, mas a verdadeira cura vem quando ele se permite conectar com os outros e entender que não há força maior que a união com o todo. Esta conexão com os outros, no entanto, não diminui a sua autonomia, mas a expande, porque ele aprende a ser independente, e isto não significa lutar sozinho, mas trabalhar junto com o fluxo da vida e com as forças que o cercam. Ao se conectar com a sua verdade, Carneiro encontra o equilíbrio entre o agir sozinho e agir em união com o universo. A jornada do desapego e aprender a deixar ir. Este signo tem a capacidade de começar novos projetos e desafios, mas uma das lições mais profundas para ele é o desapego. Na sua jornada espiritual, Carneiro é desafiado a soltar aquilo que não serve, seja um relacionamento, um projeto ou uma visão de si mesmo. Este desapego é uma ferramenta de crescimento pessoal, permitindo que ele seja mais livre, flexível para seguir novas direções. A lição do desapego para ele é aprender que ele não precisa ser pioneiro do passado ou de ideias fixas. Ao soltar, ele cria o espaço para que a sua energia possa fluir de maneira mais alinhada com o que é necessário no seu caminho, sem se apegar às expectativas ou ao controle.
Quando ele aprende a agir sem fixação, deixando a vida desdobrar, enquanto ele mantém a sua paixão dentro de si e determinação também. Carneiro e a liderança verdadeira, guiando pelo exemplo. A verdadeira liderança de Carneiro não vem da imposição da força bruta, mas na capacidade de inspirar e guiar os outros através do exemplo. Carneiro, na sua profundidade, é chamado a desenvolver a sua liderança interna, que não se baseia em dominar, mas em orientar pelo exemplo. Ou seja, não é a falar, não faz isto, faz aquilo, não, deve guiar os outros através daquilo que ele faz com ele mesmo. Tornando-se o exemplo, ele consegue liderar o outro e motivar também. Se ele se tornar um líder, quando aprende a usar esta energia, ele consegue motivar os outros, mostrando que o poder de agir com coragem e autenticidade. A sua liderança é mais sobre o despertar o potencial nos outros do que sobre buscar status ou reconhecimento. Então, na sua jornada mais profunda, ele começa a perceber que o seu verdadeiro propósito é capacitar os outros a agirem com a confiança, assim como ele aprende a agir com fé em si mesmo. Transcendendo a necessidade da aprovação. Carneiro é um signo que busca afirmar e ser reconhecido, mas na sua jornada espiritual ele é chamado a transcender a necessidade da aprovação externa. Em sua busca por autenticidade, Carneiro precisa de aprender que o verdadeiro amor e a aceitação vem de dentro e não da validação dos outros. A lição do amor profundo para Carneiro é aquele que busca se amar incondicionalmente e aceitar a si mesmo como ele é, sem necessidade de provar nada. Quando ele se liberta desta necessidade, ele começa a criar relações mais profundas e genuínas, baseadas no respeito mútuo e na energia compartilhada de confiança e de liberdade. Carneiro e o ciclo de renovação, o guerreiro que morre para renascer. No nível mais profundo, este signo também é convidado a morrer e renascer. Este signo de contínua renovação e transformação é fundamental para o seu crescimento espiritual. Carneiro, com a sua energia ariana, não tem medo de mudança. Na verdade, ele é moldado e fortalecido por ela. Ele é o guerreiro que morre para renascer, entendendo que cada fim é apenas um novo começo, e este processo de constante reinvenção permite que ele seja livre das velhas limitações e se abra para novas possibilidades. A verdadeira liberdade deste signo reside neste constante renascimento, na capacidade de transformar a si mesmo e ao ambiente à medida que evolui. A força de vontade e a autossuficiência espiritual. Seu fogo incontrolável representa o despertar da vontade pessoal, uma vontade que transcende as limitações externas e se conecta diretamente ao propósito divino. Não é apenas aquele que age impulsivamente, é aquele que cria a sua própria realidade, agindo com força interior que vem da sua autossuficiência espiritual. Ao desenvolver, porque ele é chamado para desenvolver a disciplina, para alinhar a sua força de vontade com a sabedoria interna. E a verdadeira força dele não está na sua habilidade de simplesmente lutar e vencer, mas na sua capacidade de agir com clareza e com foco, movendo-se com propósito sem perder na ilusão do ego. O desafio aqui é entender que ao canalizar esta força para o bem maior, ele não só conquista o mundo exterior, mas também conquista a sua paz interior. O ciclo da aventura, como herói que enfrenta o desconhecido. Este signo muitas vezes é visto como o pioneiro, como disse atrás, aquele que se atreve a dar os primeiros passos em territórios desconhecidos. No entanto, ele é também o herói da alma, que enfrenta o desconhecido dentro de si mesmo. A sua jornada não é apenas externa, mas uma aventura interna, onde ele é chamado a explorar os seus próprios medos, limitações e sombras.
A verdadeira natureza do herói de Carneiro é a coragem diante do desconhecido, seja ele um novo ciclo de vida, uma mudança de perspectiva ou um enfrentamento de aspectos da sua psique que ele tem evitado. Carneiro, como herói, precisa de aprender que a sua verdadeira força não está apenas na ação, mas na capacidade de enfrentar os seus próprios desafios internos, permitindo-os transformar através do processo. Carneiro e a rejeição do medo. Transformar a ansiedade em poder pessoal. O medo é uma das maiores barreiras deste signo, especialmente quando ele se depara com situações novas ou desconhecidas. Carneiro aprende que o medo é apenas um reflexo das suas próprias inseguranças internas. Ao invés de ser dominado pelo medo, ele é desafiado a transformá-lo em poder pessoal. Este processo não significa que Carneiro elimine o medo, mas que ele se alinhe com ele, compreendendo a sua origem e com isso tornar-se mais forte. A verdadeira coragem de Carneiro vem quando ele percebe que não há falha no medo, mas uma oportunidade de crescimento e de autotransformação. Carneiro e o caminho da sabedoria, o guerreiro interior que aprende a esperar. Embora Carneiro seja por natureza um signo de ação e movimento, ele envolve também o domínio da paciência. A verdadeira jornada é compreender que nem toda a batalha deve ser enfrentada com pressa ou força. O guerreiro interior de Carneiro precisa aprender a esperar o momento certo para agir, sem perder a coragem ou a vontade de seguir em frente. No nível mais elevado, ele compreende que a verdadeira sabedoria está em saber quando agir e quando recuar. Aqui, ele aprende a confiar no tempo universal, reconhecendo que, embora a sua energia seja impetuosa, o alinhamento com o fluxo da vida é o que traz verdadeiros resultados, duradouros também. A busca pelo equilíbrio, a harmonia entre a ação e a reflexão. No seu profundo da sua alma, Carneiro aprende a importância do equilíbrio entre a ação e a reflexão. Ele pode ser visto o arquétipo do fazer, mas a verdadeira maestria da sua jornada espiritual está em integrar a ação com a reflexão. Carneiro pode ser visto como o arquétipo do fazer, mas a verdadeira maestria dele, da sua jornada espiritual, está em integrar a ação com a reflexão. Pois Carneiro, no nível mais profundo e elevado, ele vai precisar de aprender a dar espaço à reflexão interior, permitindo que a sua energia da ação seja guiada por uma maior compreensão do seu propósito. Este equilíbrio entre a impulsividade natural e a sabedoria do autoconhecimento é o que vai permitir ele alcançar o sucesso não apenas nas suas conquistas externas, mas também na paz interna, pois ele é convidado a ir além da superfície das suas ações, tornando-se mais consciente e mais alinhado com o fluxo natural da vida, sem perder a sua força e a sua energia. A força de Carneiro, transformando a raiva em energia criativa. A raiva é uma das forças primárias de Carneiro, pode vivenciar. Ele aprende a transformar essa raiva em energia criativa, no nível mais profundo. Carneiro não deve suprimir ou negar a sua raiva, mas canalizá-la para criar algo poderoso e transformador. A sua raiva, quando utilizada de forma consciente, se torna uma força criativa que pode impulsioná-lo a criar novos caminhos, novos projetos e novas formas de se expressar. Ao aprender a lidar com a raiva, transcende o impulso imediato e começa a perceber que por trás dessa emoção há uma força vital, que quando é usada de forma saudável pode gerar transformações profundas e de longo alcance. Libertando-se de cargas do passado. Carneiro e a sua energia dinâmica, ela é chamada a libertar-se de cargas do passado, para poder seguir em frente com o seu propósito. O profundo caminho dele envolve soltar o que não serve mais, seja em termos de emoções, pessoas ou velhas crenças que o limitam.
Ele é convidado a abrir espaço para o novo, entendendo que para conquistar o futuro precisa primeiro libertar-se do que prende o passado. Neste processo de libertação não significa o ato de negação, mas uma aceitação do que foi, para que ele possa fazer a sua transição para o novo. Carneiro aprende que a verdadeira liberdade vem quando ele não carrega mais dores do passado e que pode finalmente agir com clareza e confiança no presente. A jornada do autoaperfeiçoamento, Carneiro como mestre de si mesmo. Carneiro é autoaperfeiçoamento contínuo. Ele é chamado a evoluir constantemente e também ir além dos limites que ele mesmo impõe e a explorar novos horizontes. A verdadeira grandeza deste signo não reside apenas na sua capacidade de conquistar os outros, mas na sua capacidade de conquistar a si mesmo. No fundo, ele é mestre em formação, aquele que busca crescer cada dia, aprendendo com os desafios e aperfeiçoando as suas habilidades, as suas emoções e mentalidade. Ele não busca apenas o sucesso exterior, mas a realização interna, que é de facto o que tornará ele grande. O verdadeiro guerreiro da luz é aquele que conhece as suas sombras e que ainda assim escolhe caminhar no caminho da iluminação e da verdadeira liberdade. E por último, Carneiro e o propósito maior. Ele é o arquétipo da ação transformadora, mas sua verdadeira jornada vai além do que é simples, da simples conquista de objetivos. É chamado a agir com sabedoria, liderar com amor, superar as suas limitações internas, e é assim que ele vai alcançar o seu verdadeiro potencial. A sua energia, quando bem canalizada, ela é uma força de renovação que não só impacta a vida dele mesmo, mas também serve como exemplo para os outros. O herói de Carneiro é aquele que renasce constantemente, buscando o autodomínio e a conquista de um propósito divino maior, alinhando a sua vontade com a sabedoria universal. Espero que este vídeo tenha trazido uma luz, força, coragem. Compartilha, deixa o teu like, subscreve-te no canal e espero te ver daqui mais vezes. Até ao próximo vídeo.